boa noite a todos os companheiros que se reúnem neste lar de amor, que é o Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo, que vai completar daqui a alguns meses 49 anos de existência física, mas para nós que trouxemos essa semente de amor, completamos o cinquentenário, porque antes da abertura dessas portas, a promessa de Fabiano de Cristo, através das mensagens psicográficas que recebíamos, era de que, em breve, a Casa de Amor estaria aberta para ficar dando sequência à sua promoção de atender a caridade em nome de Jesus. Hoje, a mensagem é de muita meditação. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Assim, o evangelista Mateus, no parágrafo 26, no parágrafo 26, versículo 58, assim se expressou: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constituiu assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro na desatenção para com as advertências recebidas. O grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informam o Evangelho que naquela hora de trabalho supremo, Simão Pedro seguiu o mestre de longe e ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho procedem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanhar o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas, quando chamados a testemunho importante. Demoram-se nas vizinhanças da arena das lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, acertando binóculos de exame, a fim de observar como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Prezados irmãos, é uma mensagem a todos aqueles que precisam estar vigilantes no chamamento e principalmente aos espíritas, como o lar de Fabiano de Cristo, que receberam nessa semente amorosa a seguinte designação: transformemos esta casa num educandário para ensinar os caminhos da caridade. Façamos dela oração para alimentar aqueles que precisam da esperança espiritual. Ao mesmo tempo, um hospital para curar as doenças físicas e espirituais. E é um reformatório, porque lá se encontrarão desafetos do passado para encontrar no clima da harmonia o equilíbrio necessário para o seu sucesso espiritual. Então, os espíritos em especial precisam ter muita atenção para não transformarem as casas espíritas em um lugar apenas de utilização momentânea, até mesmo com propósito de chefias ou com propósito de comandos, ou até mesmo para as utilidades terrenas que são efêmeras e passageiras. É preciso que tenhamos a cautela e a prudência para saber o caminho que as casas de caridade oferecem a todos nós, a grande oportunidade para que os nossos espíritos endividados se acerquem da luz, encontrando até os desafetos do passado. E esta é a grande chance da reabilitação. Se alguém não quer se reabilitar com o outro, aquele que o deseja, na verdade, ergue a sua oração e entregue a sua vontade, sem guardar mágoas, sem guardar asperezas. E aquele que não desejar, haverá por certo de ressarcir, perdendo a grande oportunidade que a misericórdia divina lhe conferiu. A mediunidade, ela é um intercâmbio entre os dois lados, mas precisa ser disciplinada, precisa ser educada. O bom médium tem que ser educado, ele não pode ser áspero, mal-humorado e, inclusive, invigilante, muitas vezes se acercando de rispidez e de mensagens, se não são as mais aceitas, no terreno da caridade, no terreno do amor. Então, esta é a grande oportunidade que nós temos de nos acercar no caminho da luz,
de vencer as nossas dificuldades, de alimentar o nosso espírito, porque não tarda, o tempo está muito exíguo, realmente a chegada deste novo mundo de regeneração. Diz Chico Xavier, esse grande médium, este extraordinário anjo que esteve entre nós, em 1971, disse na TV Tupi, em programa extraordinário que até hoje é lembrado, que Emmanuel diz que em 2057 a Terra já será um mundo regenerado. Precisamos, portanto, abrir os nossos horizontes ao infinito, compreender este universo amplo, compreender os diversos mundos, as diversas experiências, até que tenhamos saído da mônada psíquica para alcançarmos, através dos milhões de anos em experiências, para adquirir o conhecimento, o discernimento e a capacidade de reflexão, para que então nós possamos decidir para onde queremos ir, porque nós somos responsáveis pelo nosso trajeto. E este movimento extraordinário, que é o movimento dos espíritos superiores, porque espiritismo é diferente de movimento espírita. E o espiritismo foi a obra prometida pelo Cristo através do Consolador prometido, dada e codificada por Kardec e dos espíritos superiores. O movimento espírita são os espíritas que, utilizando-se do Consolador prometido e do Evangelho, aplicam os seus ensinamentos no caminho do bem. Mas o caminho do bem sem caridade não reflete os objetivos propostos por Jesus e seus nobres ceareiros. É preciso que nós olhemos para dentro de nós, perdoemos os nossos irmãos, e então, perdoando eles, mereçamos o alto perdão dos nossos erros, dos nossos enganos, e principalmente da ignorância, que faz que nós não levantemos o véu da obscuridade para aprender, compreender, perquirir aquilo que é necessário. À medida que a ciência investigativa avança, mostrando os trilhões de estrelas, as bilhões de galáxias, mostrando a nós quão pequeninos somos, é indispensável tenhamos a cautela e a prudência, não só de perceber, mas de acentuar os nossos passos na direção da luz, porque senão haveremos de atravessar as fronteiras biológicas da morte mais uma vez no fracasso. Que a paz de Jesus, o amor de Fabiano de Cristo e desse espírito notável Otávio, porque sem Otávio, como precursor espiritual desta casa não existiria. E eu sou o primeiro que recebeu de Fabiano de Cristo a semente, onde ele anunciava que o seu trabalho de amor teria um precursor, cujo nome era Otávio. Nada mais e nada menos do que da primeira hora, Otaviano, o imperador de Roma, o reencontro do passado, porque Fabiano de Cristo era Timóteo, discípulo de Paulo. Então, abençoados sejam todos aqueles ceareiros do bem que derramam a sua luz e que derramam o seu amor. Uma boa noite, com muita paz a todos os irmãos.